Bora lá. Probleminha com a internet, mas vamos tentar aqui de novo. Esses dias a internet tá que tá, né? Então vamos lá de novo. Vamos aguardar aqui um pouquinho aí ela entrar de novo. Então vamos lá. Vocês vão falando aí. Imagem tá legal, tá bom? Vamos lá. E aí, dona Heloísa? Acho que deu um probleminha com a internet. A internet nesse horário está sobrecarregada. Justamente, isso que eu ia falar. Isso. Sobrecarregada. Então, dona Heloísa, como eu estava falando, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a educação, né? Nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo. Isso E, mesmo. assim, para a gente dar um início, dona Heloísa, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho a atual situação da educação. Como está a situação hoje? Como está sendo feita as atividades e tudo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Ô, Jéssica, boa noite a todos que entraram aí na nossa live. Agradecer primeiramente o convite, dizer que fiquei muito feliz com o seu convite, uma vez que você já foi minha aluna e a gente sabe que você era uma aluna muito tímida. E Demais. essa iniciativa, você está de parabéns, viu? Eu fiquei muito Obrigada. feliz. Participei da primeira, da segunda e hoje tenho a oportunidade de participar de uma forma mais ativa aí com você, tá? Muito obrigada Eu e que que você agradeço. continue sendo essa pessoa iluminada Que que isso. vai ajudar as outras pessoas, né? Nesse momento tão difícil. Nossa. Mas nós temos muitos desafios na área da educação, sempre tivemos, né? E com essa questão da pandemia, a gente foi lançado como se fôssemos lançados num abismo, porque a gente não sabia como fazer, o que fazer diante da suspensão das aulas presenciais. E no dia 18 de março, a gente não pôde mais ter os alunos na escola. Então, nós encontramos muitas dificuldades. A educação, ela já vem há muito tempo enfrentando muitos desafios, né, Jéssica? E agora, com essa questão da pandemia, a gente tem desafios ainda maiores. E um desses desafios é justamente levar as nossas crianças, os nossos adolescentes, uma forma nova de aprender, um jeito novo de trabalhar, né? Porque nós não temos mais as crianças, os adolescentes nas salas de aula. E isso na área da educação é um grande desafio. E nós estamos tentando com as atividades remotas, que servem para manter o vínculo, né, do aluno com a escola, porque no momento nós não podemos ter aulas presenciais. Isso é algo que está no mundo inteiro, né? Acontecendo no mundo inteiro e que agora chegou, mais precisamente, na nossa região. E é um desafio muito grande manter a educação como, assim, nos moldes que a gente vinha anteriormente. Nós agora temos que mudar a nossa forma de trabalhar, o nosso jeito de ensinar. E a gente vai vivendo um dia de cada vez. Ah, sim, sim. Até brinco que, falando com os meus amigos e tudo mais, que aquela era que a gente achava que estava longe, né, de ser tudo pela internet, tudo assim, novo, agora com essa pandemia, vai se transformar uma coisa normal, né? Isso mesmo, a tecnologia, ela chegou de vez. A tecnologia, agora não tem volta mais, né? A gente tem ouvido muito que a partir das crises é que vem as mudanças. As E as mudanças inovações. vêm abruptamente. E isso aconteceu na área da educação. A tecnologia já estava inserida, mas de uma forma muito tímida na área da educação. Só que depois desse acontecido, nós não temos volta mais. A tecnologia, ela entrou de vez nas nossas vidas.
E a Sim, gente costuma falar que a gente tinha antes, era o programa de Luz para Todos. Hoje nós teremos que cobrar, né, do poder público, políticas públicas, para que todos tenham acesso à internet, que é um sim. meio de comunicação e de informação e de formação também. Não, sim, com certeza, dona Heloísa. Então, a gente teve algumas perguntas, né? Aí, Uhum. a primeira, dona Luiz, quais os maiores desafios da educação nesse período da pandemia? Olha, Jéssica, eu fiz uma cola aqui porque eu tenho mania de falar muito, sabe? E nós temos um tempo restrito, então eu fiz uma Não, colinha para eu não me perder aqui. não tem problema não, se para precisar a gente abre outro, não tem problema não. Não, aí a gente corre o risco de depois ninguém quiser nos assistir mais. Mas, antes de citar os desafios que o momento nos propõe, eu costumo sempre olhar o lado positivo das coisas. Nós Uhum. temos que atribuir sempre, isso é um exercício que a gente faz no nosso cérebro. Nós devemos sempre olhar as coisas boas que nos acontecem. E diante de tudo isso que a gente percebe, de tantas tragédias, de tantas mortes, de tantas pessoas que perderam os entes queridos, né? A gente tem que procurar algo positivo nisso tudo. Então, eu gostaria de citar um autor, ele foi professor, chamado Fernando Teixeira, que ele diz assim: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, nós estamos vivendo o tempo da travessia. Nós não podemos mais pensar numa educação como nós deixamos há quase 5 meses atrás. Tudo mudou e nós precisamos mudar também, né? E a mudança ela começa de dentro para fora. Então, uma coisa positiva que eu acho que nós devemos efetivar essa travessia realmente, porque esse tempo está sendo um tempo de reflexão, muita reflexão, uma reflexão interior para nós, né? Um tempo de aproximação das famílias com o processo educativo, porque com essas atividades remotas, os pais, eles têm que ajudar os filhos. Então, houve uma aproximação, querendo ou não, houve uma aproximação nesse processo. Um momento de aflorar a criatividade. Nós temos que nos reinventar. Acho que o verbo mais conjugado ultimamente é o verbo reinventar. Porque para a gente sobreviver, para a gente não adoecer emocionalmente, nós temos que usar a nossa criatividade. Então, ela tem que ser aflorada. Isso também é um exercício. E é hora de revolucionar a educação. Nós não podemos mais pensar numa educação nos moldes que nós tínhamos há um tempo atrás. E um tempo também de novas oportunidades. Então, nós temos que tirar desse tempo difícil a oportunidade de fazer o que fazíamos antes de forma diferenciada. E os desafios, Jéssica? Os desafios, um deles, que é um desafio geral, é a gente preservar a nossa saúde física e mental. Porque se a gente ficar pensando em tantas dificuldades, nós vamos ficar doentes emocionalmente. Então, nós precisamos preservar isso e manter a vontade de aprender. Manter nas nossas crianças, nos nossos adolescentes e em nós mesmos, porque a gente aprende e morre sem saber nada, né? Então, dos desafios é manter uma rotina em casa, que as famílias enfrentam, porque é muito difícil, até para nós adultos, estabelecermos uma rotina. E as crianças também precisam de uma rotina, e isso é um grande desafio. Outra coisa é
esse vínculo, esse estabelecimento desse vínculo da família com a escola. De forma presencial, nós já tínhamos muitos desafios. Imagine agora que nós não temos mais as crianças no dia a dia da escola. Então, é muito grande o desafio, porque as famílias estão passando também muitas dificuldades. Os pais, eles não foram formados, né? Não tem a metodologia que um professor tem, que estudou para isso. Então, eles estão encontrando muitas dificuldades em ajudar os filhos. E isso é um grande desafio para nós também. Outro desafio é o uso da tecnologia, né? Que a gente foi empurrado. Hoje nós estamos aqui numa live. Se nós não tivéssemos tido essa pandemia, às vezes nós não estaríamos aqui conversando sobre educação. Então, o uso da tecnologia também é um grande desafio, uma vez que nós não temos a infraestrutura necessária, né? E outra coisa, nós temos que aprender a atribuir um novo significado à aprendizagem, ao que realmente é necessário a gente saber. Tanto é que nós temos agora um trabalho com as competências socioemocionais, porque às vezes eu sei fazer uma conta, mas eu não sei me relacionar com o meu colega, eu não sei me relacionar dentro da minha casa. Então, é necessário um trabalho muito amplo com a questão das emoções, das competências socioemocionais. Então, é isso, gente. Não, dona Heloísa, tá aparecendo algumas perguntas aqui. Eu sei que a gente tem um roteirinho, mas só para a gente não perder essas perguntas que o pessoal está fazendo, eu vou fazer essas perguntas que estão aqui, depois eu volto para o nosso roteiro. Pode ser? Pode ser. É porque eu tô com medo de perder essas perguntas aqui. Então, a Mônica está perguntando aqui, ó. Você acha que com isso tudo, alunos têm condições de mudar de série no próximo ano? Para o próximo ano? Olha, o que a gente tem recebido de orientação, porque nós fazemos parte de um sistema. Então, a gente aqui faz parte da Superintendência Regional de Ensino de Conselheiro Lafayette, né, que tem o Estado, governo de Estado, com a Secretaria de Estado, que vai nos nortear nas ações que nós temos. Então, nós não temos ainda uma resolução, algo que nos oriente, que vá dizer como que será essa questão de um ano para outro. O que nós temos é a certeza de que haverá um contínuo, que eles chamam, no currículo. O que é isso? Os alunos terão uma continuidade das atividades, dos conteúdos trabalhados. Então, nós vamos ter que desmistificar essa questão do ano letivo, começar em fevereiro e terminar em dezembro. Então, isso virá de cima para baixo, claro. Mas pelos seminários, pelas conferências que a gente tem participado, que outro dia eu e Vicentina participamos de um congresso, a Vicentina secretária de Educação, né? E que também está à frente desses trabalhos todos aqui, juntamente com as diretoras, vice-diretoras das escolas. E eu, como coordenadora do setor de ensino, também, juntamente com elas, nós formamos essa equipe. Então, nós participamos desse congresso, que foi também algo positivo, que veio da pandemia, porque nós nunca teríamos a oportunidade de participar de um congresso em nível tão alto como esse que nós participamos 2 dias, dentro da nossa casa, sem pagar nada, né? Então, lá eles disseram a respeito dessa questão, desse currículo, desse contínuo no currículo, que os alunos eles continuarão. Então, poderá haver um 4º ano no ensino médio, no sentido de se ampliar esse tempo. Os meninos, por exemplo, 1º período, 2º período, maternal, vai ter uma continuidade. Mas a gente não sabe ainda como será isso. Nós sabemos que
essa continuidade acontecerá e a gente não vai ter a reprovação. De modo que os alunos estão fazendo essas atividades remotas, elas também serão computadas como carga horária e elas também serão avaliadas. E mais para frente, nós também teremos orientações de como faremos com essas atividades. O que importa é que eles terão uma continuidade, tá? Ninguém vai ficar para trás. E a escola também, ela vai ter que adequar o conteúdo dela. Porque há muitas coisas que podem ser enxutas. Né? A gente pode atribuir novos significados e ensinar de uma nova forma e cobrar de uma nova forma. Nós temos esse tempo agora para estar repensando isso tudo. Então, essa preocupação aí que os alunos vão perder o ano, isso não pode existir. Nós temos que atribuir novos significados de aprendizagem também. Olha quanta coisa em casa nossos filhos também estão aprendendo. Aprendendo a solidariedade, aprendendo a ajudar nos afazeres domésticos, aprendendo a lidar, né, em casa, todo mundo junto e respeitando o espaço de todos. Então, no que diz respeito à questão da continuidade, ela acontecerá sim. Só que nós não temos ainda uma legislação para que a gente possa falar com maior segurança sobre isso, tá bom? Nossa, tranquilo. Tem mais uma aqui, vou ler aqui. Infelizmente, nem todos os alunos de escola pública têm acesso à rede de internet e algum acesso digital. E como que fica o ano letivo para esses alunos que não têm como efetuar os estudos? O Túlio Henrique perguntou. Isso é uma grande dificuldade realmente, porque essas crianças, adolescentes, né, os estudantes que não têm o acesso à internet, o medo grande é que se acentue essa desigualdade, que ela já acontece, infelizmente, né, mas que ela se acentue. No que diz respeito a nós aqui no nosso município, o que nós estamos efetuando? Os alunos recebem as atividades remotas, todos eles, sem exceção. Os que têm acesso e os que não têm acesso. Essas atividades são atividades escritas. E para os que não têm, e tem o grupo de WhatsApp que os professores criaram com, né, o número do telefone dos pais desses alunos ou o número dos próprios alunos, no caso dos anos finais, que eles mesmos já têm o celular. Então, esses professores alimentam esses grupos com atividades extras, algumas coisas assim, poucas também, não são tantas assim, mas o básico todos os nossos alunos recebem, sem exceção, todos eles, tá? Uhum. Não, tranquilo. Então vamos voltar para o nosso roteirinho aqui. Vale ressaltar, ao contrário do que muitos dizem, que a área da educação parou, que os profissionais não estão trabalhando, mas pelo contrário, estão todos tendo que buscar informações e se adaptar aos novos desafios. Fale um pouco sobre os desafios psicológicos, emocionais e comportamentais para os professores e profissionais da educação. Olha, Jéssica, a educação está trabalhando e muito, não é pouco. A gente trabalha com pensamento. Então, nós, às vezes, estamos em casa, né? E a gente trabalha mais do que se nós estivéssemos na escola, porque a gente está buscando alternativas, estratégias. E desde que a escola foi fechada, que as aulas foram suspensas, nós vimos nos reunindo periodicamente, a equipe, né, a Secretaria de Educação, que a secretária já disse, é Vicentina, com as diretoras de escola, o Conselho Municipal de Educação de São Brás também é um conselho efetivo, ele ajuda nas decisões que precisam ser tomadas no que diz respeito à educação, e a gente vem trabalhando desde março para que pudéssemos assegurar o direito de aprendizagem dos nossos alunos. Então,
o que que acontece? A gente tem feito reuniões, mesmo sabendo da dificuldade, né, da questão de reuniões, a gente sempre, com os cuidados necessários, a gente mantém um contato, quando não presencial, virtual através da plataforma Meet, fazemos reuniões com os professores através dessa plataforma. Tivemos que aprender, né? Cada uma aprende um pouquinho, aí ensina a outra, e a gente vai se descobrindo nisso, porque não podíamos fazer reuniões com muitas pessoas, evitar a aglomeração de fato. E a gente precisava manter o vínculo com os professores também. Então, a forma que nós achamos, em primeiro momento, nós nos reuníamos presencialmente. Só que foi ficando cada dia mais perigoso, né? Essa questão. Então, hoje nós fazemos reuniões através da plataforma Meet. E começamos até formação continuada com os professores, através da plataforma Meet, trabalhando a questão das competências socioemocionais, porque nós acreditamos que precisamos nos fortalecer para depois acolher nossas crianças e adolescentes. Então, os professores estão tendo essa formação continuada com a psicóloga, que é a Rafaela Ladeira, que outro dia até teve a live com você aí, e a gente não parou, não. E nós tivemos que organizar as atividades remotas desde maio, elas iniciaram no dia 4 de maio, e para que elas cheguem na casa das famílias, é muito trabalho envolvido. Não é pouco, não. É muito mesmo. Primeiro por parte dos professores, por parte dos supervisores, e depois por parte da família, porque quando chega, a gente conta com o apoio da família para que possa estabelecer um horário para que essas crianças e adolescentes façam essas atividades, né? E tivemos também um compromisso e seriedade, assim, um compromisso que nós temos com a qualidade da educação. São Brás tem, né, um bom nome na área da educação, graças a Deus, há muitos anos, e a gente realmente acredita na educação. A gente sabe que, para melhorar, a gente precisa da educação. Então, há uma seriedade muito grande por parte de todos os profissionais da educação, tá? Outra coisa, a escola também, ela está funcionando, não com o aluno, mas as diretoras estão nas escolas, vice, a secretaria funciona, os funcionários. Ultimamente, a Vicentinha iniciou uma reforma para justamente assegurar melhor higiene, melhor comodidade para os alunos na Escola Amélia. Então, não tem ninguém parado, não. Nós estamos trabalhando e muito. E muito. Dona Heloísa, a próxima. Há estudantes que apresentam problemas de concentração, déficit de atenção, alguns transtornos de aprendizagem. Como trabalhar essa questão? Olha, Jéssica, há uma preocupação muito grande na escola com essas crianças e adolescentes, porque às vezes eles não aprendem nos moldes que a gente está acostumado a trabalhar. Então, há algum tempo já, a gente vem fazendo formação continuada com os professores, porque nós temos que estudar muito. Nós, professores, não podemos parar de estudar, de buscar, né, estratégias, formas diferenciadas. Então, já há alguns anos a gente tem feito esse trabalho de formação continuada nessa área para essas crianças que precisam de um atendimento diferenciado, que precisam de estratégias. Elas aprendem, mas elas precisam de outras estratégias. E para isso a gente tem que estudar. Então, nós tivemos vários encontros, palestras com pessoas que trabalham nessa área de educação especial, nessa área de transtornos, para que a gente possa entender o que se passa com essas crianças, para que a gente possa ajudar. E em fevereiro do ano passado também, houve a inauguração do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado, aqui em São Brás. O que é isso? São especialistas na área de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, porque
essas especialistas, elas nos ajudam a conferir o direito de aprendizagem dessas crianças. Elas nos orientam, porque nós temos a metodologia, mas nós não temos a especialidade de uma psicóloga, de uma terapeuta, para poder trabalhar e conferir a essa criança esse direito. Então, nós temos também agora uma sala de recursos, temos uma professora também, que na medida do possível sempre se capacita para trabalhar com essas crianças que precisam de algo a mais. E a gente, assim, está engatinhando ainda, mas nós vamos chegar lá, com certeza. Né? Não, sim. Dona Luiz, e tem assim alguma dica, alguma coisa, porque se na escola já é difícil para essas crianças, esses adolescentes aprenderem, em casa os pais devem enfrentar uma dificuldade muito grande, né? Então, tem alguma dica? Olha, questão de concentração, por exemplo. A partir de... Foi de ontem, segunda... Hoje é segunda, né? Tem dia que a gente até perde o dia da semana, né? Mas nós estamos trabalhando com as atividades para desenvolver as habilidades socioemocionais. Então, tem coisa nessas atividades que elas ajudam na concentração. Você quer ver uma coisa que vai aparecer nessas atividades que às vezes os pais vão achar assim, isso é bobeira. Mas nada é bobeira. A gente sempre, o que a gente propõe tem um objetivo claro. É uma questão de respiração. A criança, ensinando a criança alguns passos para respirar. Então, quando ela para respirar, ela vai ter que concentrar na respiração dela. Isso é uma atividade excelente para se acalmar, uma atividade para você ter foco no que você vai fazer. Então, essas atividades, elas ajudam na concentração. A professora da sala de recursos manda também nas atividades remotas para essas crianças que têm um maior déficit de atenção, que precisam de mais estratégias, ela também organiza de forma diferenciada questões para que essas crianças possam trabalhar. Jogos, joguinho de memória, são muito indicados para a questão da concentração, joguinhos de empilhar. Então, essas atividades, assim, uma história que a mãe conta para a criança, que se envolve. Quando você conta uma história, a gente não sabe, por trás daquilo ali, quanta coisa boa a gente pode estar oferecendo para os nossos filhos. Então, são atividades desse tipo, né? Para que mantenha o foco, brincadeiras que têm regras, normas, o que pode, o que não pode, e você ir brincando com seu filho e mostrando para ele. Então, isso tudo ajuda na questão da concentração, tá? Não, sim. Dona Luísa, tem um comentário aqui que eu não posso deixar de passar. A Regiane está aqui parabenizando toda a equipe da educação, e eu acho isso muito importante, né? Porque sem educação nós não somos nada, né? Isso, que bom, obrigada aí a parceria, né, o trabalho de todo mundo, porque ninguém faz nada sozinho, né, Jéssica? Se a educação tem um nome bom na nossa cidade, isso se deve ao compromisso de todos os profissionais. Não é uma pessoa só, é uma equipe, e é um time. E esse time, todo mundo tem que estar com o mesmo propósito, não é? E aqui, graças a Deus, a gente tem a equipe muito comprometida, profissionais, professores, que buscam o conhecimento. E isso a gente agradece, gratidão sempre. Não, sim. A Cibele também está falando aqui, dona Heloísa, as professoras regentes estão criando atividades diversificadas para essas crianças. Isso mesmo. Essas crianças têm atividades que são atividades que eles vão dar conta de fazer. Que os pais não precisam preocupar. Se não estiver dando tão conta assim, a escola também está lá, eles podem ligar as pessoas que trabalham lá para orientar. Nós estamos construindo esse caminho juntos. E essas atividades diversificadas, justamente para que as crianças, os adolescentes tenham mais motivação em fazer. Porque quando a gente está motivado, a gente não mede esforço para nada não é? A gente não dá conta. Você, por exemplo, está aqui na sua terceira live, porque você está se sentindo motivado.
Sim, com certeza. E melhorando a cada dia, né, dona Lúcia? Se Deus quiser. Isso mesmo. É, então vamos para aqui mais uma pergunta. Quanto ao uso das tecnologias para auxiliar nas aulas e atividades remotas, como isso é positivo e como pode ser negativo também? Olha, isso é até interessante, porque se você perguntasse para nós da educação, há 5 meses atrás, a questão do uso do celular com as crianças, ou mesmo com os adolescentes, nós falaríamos assim, de jeito nenhum. E hoje as coisas mudaram, né? Olha como que a gente tem que mudar a forma da gente pensar para que a gente possa conseguir atingir os nossos objetivos. Claro que a tecnologia, ela não é para você ficar o dia inteiro na frente de uma tela de computador, que isso aí ocasiona muitos problemas. Mas nós tínhamos, era engraçado que a gente falava com o professor assim, olha, não mexe com o negócio de grupo de WhatsApp, não, que isso só dá problema. Aí, quando veio a pandemia, a ordem foi, cria o grupo de WhatsApp o mais rápido possível. Então, assim, as coisas mudaram e a forma da gente manter esse contato, principalmente com as crianças na educação infantil, né? Eles têm que ver a professora, eles precisam ouvir a voz da professora. Então, a ordem foi, cria grupo de WhatsApp. Então, essa tecnologia, ela é muito boa. Ela veio, olha só, ela nos aproxima. Nós estamos aqui conversando, trocando ideias, trocando conhecimento. Por quê? Porque foi possível através da tecnologia. E ela tem muita coisa boa. Tem muita coisa que não presta? Tem. Mas aí, nós, como formadores de opinião, como pais e mães, que temos a responsabilidade de informar nossos filhos, a gente tem que filtrar o que é bom para eles e o que não é. Porque tem muita coisa boa. E a tecnologia agora, ela entrou de vez, ela não sai mais da nossa vida. Ela faz parte agora da nossa vida. Então, nós não podemos nos deixar escravizar por ela. Ela tem que estar a nosso serviço. E isso compete a nós também mostrarmos para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que ela tem que estar a serviço e que ela é muito boa, ela é nossa parceira. Então, a gente precisa estabelecer mesmo horários, conteúdos, porque nós adultos é que sabemos, que temos a obrigação de formar essas crianças e esses adolescentes. Não, sim, o que realmente é um desafio, Jéssica, é a questão que nem todos têm acesso. Isso sim, é um grande... Aí sim, a gente vê que reforça a desigualdade social. Sim, com certeza. E aí o que nós podemos fazer? Nós detectamos isso, mas nós não temos o poder de colocar a internet na casa de todo mundo, mas a gente tem o poder de cobrar públicas voltadas para o direito a esse acesso. Isso nós temos. Não, sim. Tem um comentário aqui, dona Luiz, ó. Se a tecnologia for bem utilizada, com certeza só tem a acrescentar para ajudar alunos e professores nessa atual situação que estamos vivendo. Angélica, com certeza. Isso, com certeza, porque hoje em dia o conhecimento, a informação, quem tem internet tem esse acesso. O que a gente precisa aprender é buscar essa informação. Então, hoje, o professor numa sala de aula, ele não é aquele detentor do conhecimento, aquele poderoso que sabe tudo, não. Ele é um mentor, ele é o mediador do conhecimento. Ele vai ajudar as crianças, os adolescentes a buscarem as informações necessárias. Hoje nós estamos conversando. Se eu falo, às vezes, uma palavra, ou se você fala uma palavra que a gente não sabe o significado, a gente corre lá e digita. Rapidinho, aparece pra gente. Não precisa mais nem aprender a olhar no dicionário a ordem alfabética, não é isso? Tá vendo como que as coisas vão mudando? Lá no nosso tempo, lembra que a gente fazia campanha para comprar dicionário? Com certeza. E hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Ela tem que trabalhar para nós, ela é nossa funcionária, vamos assim dizer, né? Só que a gente precisa aprender
não se escravizar, não se deixar escravizar por ela. A gente tem que usá-la de forma que ela contribua para nós. Tem tanta coisa boa que a gente fica até perdido de tanta coisa boa, né, que tem. Sim, sim. Não, e fora que, assim, igual nesse tempo que a gente está vivendo, tem muito curso bom online, até de graça, né? Tem muita Isso, coisa boa para acrescentar muita muito coisa na nossa boa. vida, né? Você estuda sem sair de casa. Não é? Sim, sim, Sem sair de com casa, você certeza. aprende sem sair de casa. É só você procurar no lugar certo, né? Da forma Sim, com correta. certeza. Coisas que antes era assim, para quem estava fazendo uma faculdade, um mestrado, hoje você consegue ter acesso muito mais fácil, né? Isso, esse congresso que eu participei juntamente com a Vicentina, nossa, assim, nomes famosos na área da educação que a gente só via nos livros, a gente pôde participar assim ativamente ali naquele congresso com essas pessoas e foi muito bom e é muito gratificante para a gente poder fazer isso, porque nós não teríamos condição de pagar 15 mil, 20 mil, para poder participar lá no sul de um congresso desse nível. Não, com certeza, tem muita coisa boa. Dona Luiz, a próxima pergunta a senhora já respondeu um pouquinho aí, mas eu vou fazer ela de novo, às vezes a senhora... Não, que isso. Às vezes a senhora quer acrescentar mais alguma coisa? Ah, Como fica contabilizado este ano letivo e como seria a retomada das aulas? Se a senhora quiser... tá. Uhum. Olha, o ano, nós estamos com essas atividades remotas e com certeza serão computadas sim. Elas serão computadas como carga horária. Não tem como não ser. Porque há todo um trabalho por trás disso, né? Dessa questão toda. E isso aí nós já temos uma resolução que fala disso. Nós não temos ainda algo sobre avaliação, mas sabemos que também vamos ter uma forma de avaliar essas atividades, uma forma de diagnosticar depois o que o aluno venceu, o que ele não venceu, porque vai ser um trabalho muito grande quando a gente voltar. E quanto à questão da volta, do retorno, o que nós sabemos é que nós precisamos retornar de forma segura, de forma que a gente confira a segurança a todos os alunos, né? Então, nós não podemos voltar simplesmente porque a gente achou que deve voltar. Não, nós precisamos ouvir os órgãos competentes, que um deles é a questão da saúde. Então, nós precisamos de protocolos da saúde que assegurem a segurança para a gente voltar. Como a escola é um espaço de aglomeração muito grande, nós sabemos, esse espaço todo precisa ser estudado com a capacidade que ele tem. Nós temos tantos alunos na sala de aula, quantos podem ir hoje, quantos farão um rodízio e ficarão em casa. Tanto é que agora está iniciando a questão de uma nomenclatura nova, que é o ensino híbrido. O que é isso? Grosseiramente falando, é um pouco em casa e um pouco na escola. Então, nós não podemos colocar os alunos na sala de aula à mercê de perderem a vida. Porque a vida é nosso bem maior, é o que a Adriana falou aqui, é mesmo. Nosso bem maior é a vida. Então, vida não tem preço. Conteúdo, a gente vai ter que dar conta dele. A escola vai enxugar, a escola vai se organizar. Há pessoas lá em cima que são pagas para estarem estudando essas possibilidades. E quando chegar aqui para a gente vai adaptar de acordo com a nossa realidade também. Então, o conteúdo, a gente tem que dar conta dele e nós vamos dar conta. Só que a vida, a gente não tem preço. Se a gente perdeu, ela está perdida, né? Então, ninguém vai pagar esse preço. Ninguém vai, enquanto nós não tivermos segurança. E para a gente ter segurança, nós sabemos, né, que uma vacina que nos vai trazer segurança, 100% de segurança. Agora, se os órgãos aí competentes estabelecem um protocolo de ações que a escola vai provar que ela consegue assegurar essa questão dessa preservação da vida, aí sim nós iremos voltar.
mas quando a gente tiver plena segurança, porque a gente não pode brincar com vidas, é muito sério isso. E as crianças e os adolescentes, a gente sempre fala, e é verdade, eles estão em formação. Então, nós pais, nós gestores, somos responsáveis por eles. Então, quem vai assumir essa responsabilidade? Uma vacina, né? A gente sabe. Então, a gente não pode ficar... Tem que ter muito cuidado com o que a gente fala com os nossos filhos. Assim, perdeu o ano, tá tudo perdido. Não, vamos olhar. Nós estamos preservando a nossa vida com o distanciamento social, que é a ordem do momento. Nós estamos preservando nossa vida quando nós usamos máscara. Nós estamos preservando nossa vida quando a gente fica em casa. E isso é muito necessário nesse momento. E o conteúdo, nós vamos vencendo aí com o tempo. Porque se a gente não tiver vida, a gente não vai ter mais conteúdo, né, Jéssica? Com certeza, né, dona Luísa? A gente protege a gente, não só a gente, mas o próximo também, né? Porque às vezes... É um compromisso social. Porque se eu não me resguardo, eu vou levar uma doença para um ente querido, para a minha família, para o meu vizinho. Então, eu preciso me resguardar, né? Quer empatia maior do que isso? Eu estou me resguardando para preservar a vida do outro. Então, isso é muito... E isso tudo vai nos trazer um grande ensinamento, vai nos trazer coisas, assim, já está trazendo para nós, né? Uma reflexão muito grande do que vale a pena na vida, do que é importante na vida da gente. Às vezes a gente tinha família reunida e não dava importância. Hoje a gente quer reunir e não pode. Com certeza. A gente vai dar valor às pequenas coisas que a gente desaprendeu a dar, né? Isso, por exemplo, as famílias, às vezes tinha pai que não passava um minuto com os filhos porque era trabalhando, a vida, o horário preenchido o tempo todo, chegava em casa o filho já estava dormindo. Hoje não, eles tiveram a oportunidade de estar com seus filhos. Olha que coisa boa, né? A gente ter a oportunidade de efetuar ainda um vínculo maior com os nossos filhos. Às vezes a gente pensa assim, a escola tá... Outra coisa, a escola está fazendo muita falta. Então as famílias perceberam que a escola é importante. Porque às vezes ela virava só um depósito de criança. Eu julgava para lá, vou mandar para a escola para eu ficar livre. O filho é meu, né? Foi Deus que me deu. Então, assim, eu que tenho a responsabilidade. A escola é uma parceira. A escola ajuda, contribui, mas não é responsável direta. Não, sim, com certeza. Dona Luísa, agora uma pergunta bem específica para os pititinhos. Como ficará a situação dos alunos da creche? Uma vez que a educação básica é obrigatória a partir dos 4 anos, a criança que está no maternal 3 e as aulas voltando somente no início do ano que vem, uma hipótese, a criança iniciará no primeiro período e as do primeiro e segundo período terão que repetir? Olha, Jéssica, eu vou te falar o seguinte, nós não tivemos ainda manifesto nenhum a respeito da educação infantil. Inclusive, a Cibele estava participando aí, não sei se ela ainda está por aí, mas é uma pergunta que ela fez e que nós encaminhamos já para a inspetora, que é lá de Conselheiro Lafayette, da Superintendência, que é a que nos ajuda, que nos orienta, a pessoa que nos orienta nas nossas ações, quando a gente tem alguma dúvida, porque a gente não faz as coisas na nossa cabeça. Então, nós teremos um momento, uma reunião virtual com a inspetora, mas ela ainda não foi marcada, para a gente conversar sobre outros assuntos, mas inclusive sobre a questão da educação infantil. Mas o que eu posso assegurar para esses pais é que eles não se preocupem com essa questão, não. Porque não vai ter esse negócio, o menino vai repetir. As coisas vão ter que continuar. Às vezes o ano vai terminar lá, vamos imaginar. Ele, pelo nosso calendário, correndo tudo conforme está, o ano termina no finalzinho de dezembro. Porque nós começamos em janeiro, nós começamos mais cedo. Então, ele termina em dezembro. Então, ele vai começar, por exemplo,
final de janeiro ou princípio de janeiro. Então, não vai ter aquele ano mais quadradinho que começou em fevereiro, terminou em dezembro. As coisas vão ter um contínuo, elas vão continuar, tá? E a escola que vai ter que fazer essa adaptação. Mas criança nenhuma vai voltar para cá, ou vai para lá, ou vai perder, não. A escola tem que assegurar o direito de aprendizagem das crianças. Então, nós teremos que fazer uma prova diagnóstica quando as crianças voltarem. Antes dessa prova, nós teremos que trabalhar muito com a questão emocional, porque tá todo mundo dentro de casa, tá todo mundo, às vezes, já quase 5 meses, sobrecarregado, né? As emoções já estão, assim, muito intensas. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho muito grande com a parte emocional. Estamos fazendo esse trabalho com os professores, para que nós saiamos fortificados, para que a gente possa receber no momento certo essas crianças e também trabalhar essas emoções. Por isso, as atividades socioemocionais que nós estamos mandando para casa, que é importante que os pais sentem, façam com seus filhos, participem. É uma oportunidade dos pais participarem com os filhos. E trabalhar, o que é isso? É trabalhar a empatia, é trabalhar a autorregulação, o autocuidado, o conhecer a si mesmo, é o processo da respiração que a Rafaela falou tão bem semana passada e que vem falando pra gente, como é importante você saber respirar, para você se acalmar, não deixar, ela ainda explicou, a parte do cérebro que tem a amígdala, tomar conta de tudo para você ficar desesperado, desorientado. Como é importante saber agradecer, ter gratidão, né? Pelas coisas que nós temos, por tudo de bom que Deus nos dá. Então, isso tudo faz parte dessas competências, que é o trabalho em grupo, o gerenciamento das emoções, né? Você pode sentir todas, mas você tem que aprender. Eu posso sentir raiva, mas eu tenho que aprender a me controlar com a minha raiva. E isso é difícil. É um exercício que a gente faz diariamente. Com certeza, difícil demais. Às vezes a gente mesmo fica assim, né? Muito Mas não difícil. é possível, desde que a gente queira. Que a mudança, ela vem de dentro para fora. Ela não acontece de fora para dentro. É o que nós estamos vivendo na educação também. Se os profissionais da educação não acreditarem nessa mudança e não buscarem novos conhecimentos, novas formas de trabalhar, novas estratégias, nada vai mudar. E a gente percebe que as crianças e os adolescentes, eles já estavam, assim, incomodados com isso tudo, porque estava muito difícil trabalhar em sala de aula. Já estava muito difícil, eles não estavam mais motivados, sentindo vontade. Qual que é a maior, assim, o maior queixa dos professores? Esses meninos não estão querendo saber de nada. Tá difícil demais. Eles não fazem tarefa, eles não fazem isso, eles não fazem aquilo. Então, era muito isso. Então, é porque aquele modelo já não é o que satisfaz. Porque o mundo mudou. Então, a educação agora tem que mudar também. Senão, Jéssica, nós vamos ficar todo mundo doido. Se a gente não estiver aberto a buscar, não existe uma fórmula pronta, mas a gente tem que estar aberto a buscar junto, usando a criatividade, a parceria, a união, sabe? O trabalho em equipe, para que a gente possa conseguir levar um pouco de coisa boa para as outras pessoas e aprender com elas também, porque a gente mais aprende do que ensina. Com certeza. Com certeza, dona Heloísa. Então, qual o recado a senhora deixaria para os pais que estão apreensivos com as questões da suspensão das aulas? Olha, primeiramente, eu até fiz uma colinha aqui também para eu poder não me perder, tá? Eu acho o seguinte, primeiramente, a gente tem que ter calma. A gente, às vezes, é muito apavorado. A gente quer tudo para ontem. A gente acha que o nosso filho vai perder. Não, nós estamos ganhando. Eles estão junto a nós, estão bem, com saúde, graças a Deus. Então, isso já é uma coisa assim que a gente tem que estar agradecendo e focando nisso, né? E as oportunidades, elas virão no momento certo.
É um tempo de amadurecimento, é um tempo maior para a gente refletir. Então, primeiramente, pais, calma, né? Muita calma. Não adianta apavorar, não adianta querer ensinar tudo para o seu filho do seu jeito, tá? Cuidado com isso também, porque quem tem a metodologia, quem tem a didática, somos nós na escola. A gente estudou, foi para isso. E isso não vai ser tirado do seu filho, não. Não pensa que ele vai perder, que ele vai ficar para trás, não. Vocês estão ganhando, né, um tempo com a sua família, uma oportunidade. E deixa essa parte que a escola vai ter que dar conta dela. Né? Então, às vezes o pai vai ensinar uma continha, da forma que ele aprendeu. Hoje em dia as coisas são diferentes, né? A forma de trabalhar, as estratégias são melhores do que as de antigamente. E o público mudou, a forma de ensinar mudou. Então, primeiramente, calma. Depois, o que eu coloquei aqui? E pensar o seguinte, esse momento, ele está na nossa vida. Mas ele não é a nossa vida. Ele vai passar. Às vezes a gente fala assim, todo mundo já está falando, ele vai passar, todo mundo está cansado de ouvir, vai passar, isso vai passar. Mas vai, né? Nós já passamos quase 5 meses. Então, eu acho que agora a tendência é das coisas irem melhorando realmente. Só que não há passe de mágica. Não é de uma hora para outra. Então, nós estamos vivendo esse momento. A nossa vida não é esse momento. Achei interessante essa reflexão. Então, é o momento da gente viver um dia de cada vez. Não adianta a gente ter um tal de querer planejar tudo para sair tudo certinho, do jeito que a gente quer. A gente tem que exercitar a paciência também, né? A paciência. Outra coisa, esse ano é um ano da gente pensar assim, eu estou tendo a oportunidade de ter outros aprendizados. O meu filho, minha filha está tendo a oportunidade de aprender outras coisas que eu não tinha tempo de ensinar. Então, eu tenho que pensar dessa forma, né? Outra coisa, eu estou tendo a oportunidade de aprender algo a mais na tecnologia. Cada dia a gente aprende uma coisa diferente. Os professores tiveram que se reinventar, tiveram que gravar aula, contar história, né? Que era uma coisa assim tão doída, tão difícil, que se não fosse essa pandemia não teria acontecido. Eles contam na sala de aula. Então, quando tem que ficar na frente da câmera, acho que é diferente, né? Então, essa dificuldade. Então, eles tiveram a oportunidade de descobrir. Eu brinco aqui, a Sibeli pôs aí a Sibeli é muito da tecnologia, ela está descobrindo tudo. Então, ela descobre lá e conta pra gente aqui. Aí a gente aprende um pouquinho. Aí, daí a pouco, ela já tem que descobrir outra coisa, porque nós já aprendemos aquilo e a gente já faz sozinha sem pedir pra ela. Mas ela foi a primeira aventureira. Vamos fazer reunião na plataforma Meet? Ótimo. Aí ela deu conta da primeira reunião e a gente fez. E agora já virou o quê? Uma coisa rotineira pra gente. A gente já se adaptou a isso. Então, são coisas que nós tivemos a oportunidade de exercitar essas habilidades, né? A oportunidade de conhecer também as habilidades dos nossos professores, como a Angélica colocou aqui, porque muitos tinham habilidade de contar história, mas não sabiam, isso estava adormecido. Então foi uma oportunidade de, olha, eu posso gravar, eu consigo fazer isso, eu dou conta, porque às vezes a gente não aposta na gente mesmo. A gente, às vezes, desmerece muito a capacidade da gente, nós temos que acreditar em nós, e a gente tem que aventurar e fazer. E a gente vai aperfeiçoando, né? A gente vai melhorando, porque existem técnicas para isso. E é só a gente estudar. É só a gente estudar que a gente dá conta. Só que para isso, nós temos que sair da nossa zona de conforto. E sair da zona de conforto, às vezes, não é fácil. Dá trabalho. O nosso cérebro, às vezes, já está preguiçoso, quietinho lá, com o que eu faço todo dia, com a minha rotina, com tudo certinho. Aí eu começo a desestabilizá-lo. Eu começo a ter que aprender. E aí ele já estava meio preguiçoso, aí não vai querer fazer isso. E aí eu vou querer... Aí vem a preguiça, o desânimo, a falta de motivação, né? E outra coisa também, equilibrar nossas emoções.
aprender, né? A gente ficou, tá assim, mais isolado, então a gente está mais com a gente mesmo. Momento de desenvolver a espiritualidade de cada um, né? A parte, assim, espiritual também. A maneira de gerir as emoções, uma forma, assim, de como que eu vou controlar isso, né? Como que eu vou gerenciar isso, que é complicado. E intensificar o sentido à vida, valorizar a nossa vida, né? Porque ela está por um fio. Qualquer momento a gente está aqui agora, daqui a pouco a gente não sabe o que pode nos acontecer, né? Então, atribuir significados diferenciados mesmo para a nossa vida. E aí, Jéssica, eu termino citando Paulo Freire, que foi um grande educador, um pensador na área da educação, né? Uma pessoa, assim, magnífica, que a gente tem que estar sempre se inspirando nele. E Dona ele... Elaine, só um segundinho. Eu tô com medo de acabar e eu perder a live. Vou fazer o Ah, seguinte, eu vou fechar e vou abrir de novo, que aí a senhora pode ficar meu mais à Deus do céu. vontade. Pode Só ser? para terminar aqui? Tá, então Isso, tá. aí eu encerro essa e abro Mas só um a outra. pedacinho que falta. Não, mas é porque eu tô com medo de cortar a senhora, eu não posso fazer isso. É rapidinho. Tá bom.